Graça e paz, meus amados irmãos, graça e paz, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 16. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, me diga. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim também como Saul e Jonatas. O Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos? Então disse o jovem que lhe dava notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E, olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Eu sou um amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e a rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, o seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a notícia: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso coração, para que nós possamos receber a palavra de Deus, para que essa palavra possa trazer frutos sobre a nossa vida. Senhor, nesse momento eu quero te engrandecer, entronizar o teu nome, declarar a tua santidade, pedir sobre o Senhor a bênção, pedir sobre nós a tua bênção, ó Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós a tua presença, que o Senhor derrame a tua graça, que o teu Espírito esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, aqui a gente tem uma narrativa que ela pode ser problemática para uma pessoa
que está lendo as Escrituras e não tem conhecimento de todo o contexto da palavra de Deus. Só um minuto. Samuel, você pode, por favor, desligar esse celular? Obrigado. Continuando aqui. Eu lembro quando eu li esse texto pela primeira vez, lá em 2004, eu tive muitos problemas com essa palavra. Eu tive problemas. E eu creio que muitas pessoas, ao ler essa palavra, elas têm certos problemas. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa relatou o problema que ela tem com esse texto, né? E o que acontece? No último capítulo, deixa eu ver se é o último capítulo. É isso mesmo, no capítulo 31 de 1 Samuel, o autor do livro de 1 Samuel narra a morte de Saul. O que acontece? Saul está em uma batalha com os filisteus. Ele está perdendo aquela batalha. E ele pede para que o seu escudeiro tire a sua vida. O escudeiro diz: de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido do Senhor. De maneira nenhuma eu vou tirar a vida do ungido do Senhor. E Saul, vendo o desespero que viria sobre ele, a dor que viria sobre ele, porque se os filisteus pegam Saul vivo, Saul ia sofrer demais, irmão. Saul ia ser humilhado, Saul ia ser torturado, Saul ia ser maltratado, para depois eles tirarem a vida de Saul. Então, temendo o mal que viria sobre ele lança-se sobre a sua espada. E Saul suicida, entre aspas. Porque a gente tem que ter muito cuidado e diligência ao dizer que esse ato de Saul foi um ato suicida. Tem livros, tem toda uma teoria sobre suicídio, martírio, desespero, que não é o tema dessa mensagem hoje. Tá? Depois a gente pode, em um momento, falar sobre a questão do suicídio, falar sobre a questão do desespero e falar sobre a questão do martírio também. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade de letras, eu tive a oportunidade de estudar sobre esse tema do ponto de vista da literatura. Lá na faculdade de teologia eu estudei esse tema do ponto de vista da teologia, né? Porque não é consenso essa questão do suicídio, não. E as consequências também é uma questão teológica e de um debate muito, muito amplo e muito profundo que a gente não vai falar aqui. Mas o que acontece? Agora, no texto que eu li para você, de 2 Samuel, capítulo 1, o amalequita chega para Davi e diz para Davi que ele matou Saul. Ele entrega a coroa de Saul para Davi e fala que enquanto ele estava na peleja, enquanto ele estava na guerra, passando por ali, ele viu Saul agonizando e ele foi lá e tirou a vida de Saul. Ok? Então a gente, quando lê esse texto, a gente tem alguns problemas, né? Porque você tem um texto falando sobre a morte de Saul de uma forma, e você vira a página, tem um outro texto falando da morte de Saul de uma outra forma. Como fazer a harmonização dessas narrativas, tendo em vista que a Escritura é a palavra de Deus? Algumas pessoas têm dificuldade de entender as discrepâncias das narrativas bíblicas com a doutrina de que a Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas têm esse problema. Então, o que está acontecendo? O escritor, ele não é inspirado por Deus. As pessoas que escreveram a Escritura,
Elas não eram inspiradas por Deus. O que é inspirado por Deus é o texto. O texto de Samuel, quando o autor do livro de Samuel escreveu o texto, ele estava inspirado por Deus para colocar essas palavras no texto. Então, em 1 Samuel, você tem a narrativa da morte de Saul. E agora nós temos em 2 Samuel a narrativa da morte de Saul feita por um amalequita. É muito importante você entender isso. Mas o texto cujo qual a narrativa foi apresentada, ela é inspirada por Deus. O texto é inspirado por Deus. Cada letra que está no texto foi inspirado por Deus para mostrar para nós, o leitor, para mostrar para nós que cremos na palavra, o que aconteceu de fato. Deus, em todo o processo de revelação da Bíblia, ele não omitiu de nós os fracassos do povo de Israel. Ele não omitiu de nós os fracassos do ser humano. Percebe, por exemplo, que a narrativa da Bíblia conta os pecados dos grandes homens de Deus, e a narrativa da Bíblia apresenta as mentiras que foram contadas a fim de que os homens tenham vantagem sobre os outros homens. Agora você percebe que a narrativa do amalequita era uma narrativa mentirosa? O amalequita, cônscio do conflito que havia entre Saul e Davi, na tentativa de ter alguma vantagem sobre Davi, na tentativa de ganhar alguma coisa da parte de Davi, ele inventou essa mentira, dizendo que ele matou Saul, que ele tirou a vida de Saul. Entendeu? E ele faz isso porque ele tem um coração ganancioso, um coração distante da vontade de Deus. Quando Saul morreu, Deus estava triste. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não pense você que Deus tem prazer na morte do ímpio. Ainda mais um homem como Saul, que foi ungido de Deus. E a Bíblia trata Saul desde o princípio como um homem ungido de Deus. Ele é o rei de Israel. E todos os reis de Israel, todos os profetas de Israel, todo o sacerdócio de Israel é uma figura do reinado de Cristo, da profecia de Cristo e do sacerdócio de Cristo. Eu não estou dizendo com isso que os fracassos de Saul em alguma forma refletem em Cristo, de modo nenhum, porque Cristo ele tem um reinado perfeito, ele tem uma profecia plena, e ele tem um sacerdócio exemplar, ok? Mas toda vez que você vê um sacerdote na Bíblia, preste atenção, aquele ministério ali está falando do ministério de Jesus. Toda vez que você vê um rei sendo apresentado na Bíblia, preste atenção. O autor ele vai criticar os fracassos do rei e vai enaltecer os atos de bondade do rei, dizendo que aqueles atos ruins não era segundo a vontade de Deus e que os atos benevolentes, os atos de bondade, de amor feitos pelos reis de Israel e de Judá eram os atos que Deus esperava daquele povo. Ok? Aqui a gente tem a morte de Saul. E esse amalequita, de alguma forma, a gente não sabe como, ele encontrou a coroa de Saul. Provavelmente ele violou o corpo de Saul e levou aquela coroa para Davi. E quando ele chega diante de Davi, a primeira coisa que acontece é Davi sentir a dor por ter perdido um pai. Exatamente.
um sogro, que era para ele como se fosse um pai, que era para ele um rei, que era para Davi o ungido de Deus. E além de perder o rei Saul, ele perdeu um grande amigo, que era Jonatas. E Davi ficou muito triste. Davi ficou muito abalado, Davi ficou chateado. A escritura diz, como eu li para você, que ele rasgou as suas vestes, como um ato assim de tristeza, de dor, de angústia, de lamentação diante daquela tragédia que estava acometendo o povo de Israel, aquela tragédia que visitou Israel. A morte de um homem é uma coisa dolorosa demais. Imagina a morte de um rei. É algo doloroso demais para o povo daquela cultura, daquele tempo que estava vivendo esse tempo. Ok? O Amalequita, em hipótese alguma, ele deveria levar aquela coroa para Davi. Em hipótese alguma, ele deveria violar aquela coroa. Ele simplesmente deveria ter ido lá para Davi, levado a notícia da morte de Saul. Saul está morto. E eu vim aqui chorar com você. Eu vim aqui, Davi, lamentar com você. Eu vim aqui sofrer ao seu lado. Para te dizer que aquele homem morreu. Aquele homem pereceu. E aí, ao chorar com Davi, ao prantear a morte de Saul, ele estaria cumprindo os desígnios de Deus. A palavra de Deus fala sobre o lamento. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de fazer uma oração numa posição de lamentação. Lamentações. Tem um livro na Bíblia, né, que é só sobre lamentações. Os Salmos é cheio de lamentações. E aqui você vê Davi lamentando a morte desta pessoa que era tão querida para Davi e que, não esqueçamos, era um ungido de Deus. Enquanto Davi, o rei, ungido de Deus, para ficar no lugar de Saul, está chorando, pranteando, lamentando a morte daquele homem, o Amalequita está usando a morte de Saul para ganhar alguma coisa do rei. Você está entendendo? A loucura que esse homem está fazendo. Você está entendendo como o coração dele está corrompido ao ponto de não respeitar a dor, a angústia e a tristeza do povo de Israel? Ao invés de lamentar a morte do rei, ele vai tentar ganhar alguma coisa com o futuro rei. Olha, eu tirei a vida de Saul. Eu sei que Saul estava perseguindo você, então eu resolvi o seu problema, eu matei Saul e aqui está a coroa dele. Aí na mente dele está assim, pode me vestir de honra, pode me vestir com glamour, pode derramar sobre mim a recompensa. A recompensa. Esse coração é o coração das pessoas hoje em dia. As pessoas hoje em dia vivem assim. Mentem para ganhar qualquer coisa. Falam o que querem para ganhar alguma coisa. Pisa no outro, sobe em cima do outro, humilha o outro, porque o que importa para o homem amalequita, o homem com o coração ganancioso, não é a vida de alguém que se foi, não é a dor e o pranto de um rei que perdeu um grande amigo, mas o que importa é quanto ele tem a ganhar, quanto ele tem a receber mediante essa situação. As pessoas hoje em dia fazem de qualquer situação um evento para sua autopromoção. Consegue transformar a morte de alguém em uma propaganda para o seu próprio bem-estar.
Essas pessoas, elas estão com o coração ganancioso, com o coração distante de Cristo, com o coração não piedoso, com o coração não aberto para dar, aberto para amar, aberto com a generosidade de Cristo. O que o amalequita deveria ter feito? Oferecer para Davi um ombro amigo para que ele pudesse chorar a morte do seu amigo. E ao invés disso, ele está com os olhos fitos no prêmio que ele poderia receber. Mas, graças a Deus, ele encontrou um homem temente a Deus. Um homem que entendia os propósitos de Deus. Observa que Davi deixa ele falar, deixa ele se pronunciar, lamenta a morte de Saul, depois chama o rapaz. Ele fala, como é que é? Me explica de novo a história, deixa eu ver se eu entendi. Depois que Davi chorou, que Davi se quebrantou, que Davi apresentou o luto, ele chama o cara de novo. Fala, o que aconteceu mesmo? Conta pra mim a história de novo. E aí o rapaz conta a história para Davi. E aí Davi não ousa, olha que interessante, Davi não ousa matar o homem. Ele pede para um dos jovens tirar a vida do homem. Ele fala, olha, você disse com a sua própria boca que você matou o ungido de Deus. Aqui tem um eufemismo, né? Fala assim que você feriu a vida do rei. Você feriu o rei, né? Esse ferir é um eufemismo para falar da morte de Saul. Então você matou o ungido de Deus, cara. Então não tem outra coisa para você. Você vai morrer. E aí, observa. O jovem tira a vida do amalequita. Presta atenção nisso aqui. O que essa palavra é dura. Nós estamos falando da morte de alguém, a morte do seu filho, de uma tragédia. E agora nós estamos falando da morte de uma pessoa que veio trazer a notícia. Mas eu já expliquei para você a loucura que esse cara está cometendo. Davi não sabe que ele está mentindo. Entendeu? A gente não sabe que Davi não sabe que o amalequita estava mentindo. Ok? Mas mesmo se o amalequita estivesse falando a verdade, se fosse verdade ou se fosse mentira, em hipótese alguma o amalequita poderia sequer pensar em tocar na vida do ungido de Yahvé. Você percebe como esse tema é um tema muito caro para o povo de Israel, para o povo hebreu. Porque o ungido, ele é a representatividade do ungido que haveria de vir. O ungido Saul é uma figura do ungido de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, o Cristo. Então toda atitude contra o ungido de Deus, o sacerdócio, o profeta, o rei, era uma atitude contra o próprio Deus. Então o pecado desse rapaz é um pecado muito sério. Se ele tirou a vida de Saul, é um pecado muito sério. Sabemos que ele não tirou, porque o autor do livro de 1 Samuel diz isso, e o autor do livro de Crônicas também diz que Saul se suicidou. A gente sabe disso. Mas o simples fato dele denunciar isso com a boca, dele dizer isso, é um crime muito sério diante de Deus. E ele tem a sua vida derramada. O Davi fala assim, ó, o sangue de Saul vai cair sobre a sua vida. E aí aquele homem morre. Então, presta atenção, gente. Essa história está lá no Antigo Testamento. Aquele povo daquela época, eles tinham uma cultura diferente da nossa. Tá bom? Eles tinham uma moralidade diferente da nossa moralidade, uma ética diferente da nossa ética. Era um outro tempo. Quando a gente lê esses textos para nós hoje, para o nosso
A gente tem um certo estranhamento ao ler o Antigo Testamento por causa do tipo de ética que a gente tem, né? Hoje, se acontecesse algo semelhante, alguém está mentindo para um representante da religião, de modo algum essa pessoa poderia pedir para o outro tirar a vida ou tirar a vida. A gente tem leis, a gente tem os tribunais que resolvem essas questões. Mas a leitura que a gente tem que fazer, a interpretação que a gente tem que fazer, é entendendo esse texto naquela época. E qual que é a mensagem que a gente tem hoje, quando a gente lê esse texto? A gente tem que se assustar. E as pessoas que não creem em Deus lêem essas coisas e ficam falando, onde é que estava Deus que deixou o homem morrer? Onde é que estava Deus que o Amalequita morreu? As pessoas que não creem em Deus ficam questionando essas coisas. Nós que cremos em Deus, a gente lê, sente a dor de Saul, sente a dor de Davi, sente a dor do Amalequita, porque como eu falei lá no começo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a gente tem que entender alguma coisa. O que está acontecendo aqui? O que eu preciso aprender com isso? Eu aprendo com isso, nós aprendemos com isso, que o nosso coração, ele não pode ser um coração corrompido pelas recompensas deste mundo. Os princípios de Deus, a graça de Deus, os mandamentos de Deus são maiores do que todas as coisas que as pessoas têm para nos conceder nesse mundo. Tudo que Deus tem para nós é maior do que qualquer coisa que possamos conquistar nesse mundo, seja pelas vias legais, as vias honestas. Deus e os seus princípios, e a sua lei, e acima de tudo, o ungido de Deus é mais importante que todas essas coisas. Então que você guarde essa palavra sobre o seu coração. Que você tenha essa história como uma história pedagógica, que a pedagogia do Espírito Santo venha te envolver e você possa aprender a ter um coração puro e um coração simples diante de Deus. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.